Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos jovens presentes nesta ocasião. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar estes momentos de companheirismo e assim saudá-los e pedir a Cristo suas bênçãos sobre cada um de vocês. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre vocês e sobre mim. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Miguel nos falava sobre Davi, esse jovem que, ainda sendo muito jovenzinho, de menos de 20 anos de idade, o qual estava pastoreando ovelhas, vejam, já era um pastor e não tinha ainda nem 20 anos de idade. Ainda não podia ir à guerra porque era menor de idade. Seus irmãos sim, foram à guerra, mas Davi não podia ir à guerra e não sabia nem empunhar uma espada, nem colocar vestes de militares. Mas vejam vocês, estava pastoreando ovelhas, podia ser pastor de ovelhas, porque não estava limitado, o pastoreio de ovelhas não estava limitado à idade, mas a dedicação a esse trabalho. E Davi era pastor de ovelhas antes de ser o rei de Israel. Encontramos que aconteceu com Moisés, que antes de ser o profeta mensageiro dispensacional do povo hebreu e ser o legislador e rei sobre o povo hebreu, porque Deus reinou por meio do profeta Moisés, antes teve que pastorear ovelhas para depois pastorear o povo hebreu por 40 anos pelo deserto. Vejam, pastoreou ovelhas por 40 anos, as ovelhas do seu sogro Jetro, e em seguida pastoreou o povo hebreu por 40 anos também. E lhes deu alimento, maná do céu, e também codornas, carne e água também por 40 anos ao povo hebreu. Deus o usou para esse trabalho. E agora encontramos que para ser o líder do povo hebreu, teve que primeiro pastorear ovelhas, um trabalho simples. E agora vemos a Davi também pastoreando ovelhas para depois ser pastor do povo hebreu, pastor, ou seja, rei, porque um rei é um pastor do seu povo. Tem que estar responsabilizado do seu alimento, da sua educação, do comércio e de todas as formas de vida que seu reino tiver. E agora, vejam vocês como Deus treinou a Davi da mesma forma em que treinou Moisés. E agora, vejam como Deus opera nessa forma simples, e como Davi, desde jovem, já estava pastoreando ovelhas desde criança, até que se tornou ungido e continuou pastoreando ovelhas, ainda estando ungido, até que em seguida obteve a vitória sobre Golias. E quando obteve essa vitória, já chegou a um nível mais alto, mas já estava ungido, fazia tempo, com o Espírito de Deus, que lhe daria a vitória contra Golias. Assim como o Espírito de Deus obterá a vitória contra o anticristo no último dia. E para o último dia, vejam vocês, ele estará manifestado, Cristo,
e estará operando no último dia. E diz ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. Assim que haverá um vencedor, ungido com o Espírito de Cristo no último dia. E agora, mirem a Jesus, vejam a Jesus desde jovenzinho, trabalhando na carpintaria, porque ele construiria um templo. E agora estava trabalhando na construção, porque ele trabalharia na construção de um templo, o templo de Deus. E vejam como se reflete em Jesus e esse simples ofício de carpinteiro, como se reflete o trabalho que ele vai realizar de construir um templo para Deus. Desde jovenzinho, aprendeu esse ofício. Como todo varão hebreu tinha que aprender um ofício para ajudar no sustento do seu lar. E se faltasse o pai da família, o primogênito tomava a responsabilidade e se não sabia trabalhar, como iria sustentar o lar? E em seguida, todos os demais varões também tinham que aprender o seu ofício para trabalhar também, para o sustento ou sustento do lar. Por isso diz a Escritura também, honra a teu pai e a tua mãe. Assim está nos mandamentos e São Paulo diz, está nos mandamentos e São Paulo diz que esse é um mandamento com promessa. Porque diz, para que se prolonguem seus dias. E também a Escritura diz que quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, isso já está na lei, será tirado do povo. Ou seja, está sentenciado à morte lá no povo hebreu, no meio do povo hebreu, conforme a lei. E quem amaldiçoar a Deus também, porque Deus não quer esse tipo de pessoas no meio do seu povo, e menos para viver eternamente. Deus não quer pessoas que amaldiçoem os seus pais e que não ajudam os seus pais, e não quer pessoas que amaldiçoem a Deus, somente os que abençoam a Deus e abençoam os seus pais e ajudam aos seus pais. Por isso, jovens, atentos com nossos pais terrenos e atentos a Deus e sua obra, para que todos sejamos conforme o coração de Deus, como era o rei Davi ainda desde jovenzinho, do qual Deus deu testemunho ao profeta Samuel que ele havia buscado um varão conforme ao seu coração, ao coração de Deus. E esse varão era um jovenzinho, não tinha ainda 21 anos de idade. E era conforme ao coração de Deus. E por isso, vejam vocês, sendo conforme o coração de Deus, o mesmo que Deus sentiu quando pensou em um templo no céu, agora Davi sente o mesmo ao pensar em um templo para Deus aqui na terra, em Jerusalém. E por isso, conforme ao que Davi desejou em seu coração construir um templo para Deus, Deus lhe disse que sim, mas lhe disse, mas tu não construirás, porque derramaste muito sangue, mas teu filho, o qual se sentará no teu trono depois de ti, Salomão, o construirá. Esse era um pensamento de Deus, desde antes da fundação do mundo, para ter um templo no céu, e também para que fosse construído um templo aqui na terra, no meio do povo hebreu. E esse é o mesmo pensamento divino do coração de Deus para a construção do templo espiritual de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos na construção desse templo e dizemos, eu quero trabalhar e estou trabalhando na construção desse templo, nos trabalhos que estão sendo realizados na construção desse templo, na parte da terminação desse templo, que é a era da pedra angular. Quando pensamos nesse templo e o nosso desejo é estar na construção desse templo, o qual é um templo
com seres humanos e pensamos em levar a mensagem por um lado e por outro para que se complete essa construção desse templo. Pois vejam, estamos trabalhando na construção do templo mais importante de Deus, que estará neste planeta Terra e desde o qual Jesus Cristo estará manifestado e no qual Jesus Cristo estará manifestado. Deus estará manifestado em toda a sua plenitude. Agora vejam como estamos pensando conforme ao coração de Deus. Vejam como somos pessoas conforme ao coração de Deus, como era Davi, ainda antes de ser rei. Vejam que esse é um pensamento de rei. Que esse é um pensamento de reis. Pensar conforme ao coração de Deus. Davi era um rei, mas ainda não estava manifestado como rei. E nós fomos lavados com o sangue de Jesus Cristo. E Ele nos redimiu para o nosso Deus. E nos fez o quê? Nos fez reis e sacerdotes. E reinaremos com Ele por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Assim que quando pensamos em trabalhar na sua obra e trabalhamos na sua obra, estamos trabalhando na construção do quê? Do templo de Deus. O mesmo desejo, o mesmo bom desejo que o rei Davi sentiu. Vejam, é o que Deus sentiu, é o que Jesus sentiu para a construção do seu templo e é o que cada anjo mensageiro de cada era sentiu desde os 7 anjos mensageiros das 7 eras e o anjo mensageiro da era da pedra angular e também cada um dos filhos e filhas de Deus de cada uma das eras, e agora nos correspondeu a todos neste último dia. E por isso o pensamento de nossa alma, de nosso coração está no templo de Deus. E está em trabalhar nesse templo para que se complete essa construção e se realize a dedicação desse templo, onde Deus entrará em toda a sua plenitude, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e Deus estará habitando em toda a sua plenitude no seu templo espiritual, na sua igreja, e todos seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora cada um como indivíduo somos um templo de Deus. Por isso Jesus como indivíduo, sendo o templo de Deus, vejam vocês como Deus caminhou nesse templo, realizando todas as coisas correspondentes à primeira vinda de Cristo. Desde esse templo Deus se manifestou, falou e realizou sua obra correspondente àquele templo. E nós como indivíduos somos um templo de Deus. E nós, como parte do corpo místico de Cristo, somos membros desse templo espiritual que é a sua igreja. E nós como indivíduos e nós como parte do corpo místico de Cristo somos a representação aqui na terra do templo que está no céu. Isso é a maior coisa que uma pessoa pode ser aqui. A representação do templo que está no céu como indivíduo e também como parte do corpo místico de Jesus Cristo. E os que viveram em edades passadas com seus mensageiros passados, e os que viveram em eras passadas com seus mensageiros passados, são a representação do templo que está no céu, da parte do lugar santo. E agora nós somos a representação da parte mais importante do templo que está no céu, da parte do lugar santíssimo. Ou seja, que nos correspondeu a melhor parte do templo espiritual de Cristo aqui na terra. Representando a parte mais importante do templo que está no céu, representando a parte do lugar santíssimo. Por isso, em nosso meio teremos a manifestação de Cristo no meio do seu templo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a parte que corresponde ao lugar santíssimo do templo que está no céu. Jovens, nos ha tocado a melhor parte no programa divino. A melhor parte no programa divino. E agora, assim como Davi, sendo um jovem, era conforme o coração de Deus, também vocês o são, e eu também. E aqui, na República Mexicana, aqui em Villahermosa, nessa tarde, há um grupo de jovens conforme ao coração de Deus. E também em toda a América Latina e o Caribe há muitos jovens conforme o coração de Deus, os quais seu pensamento está no templo de Deus, no corpo místico de Cristo e no trabalho correspondente
ao corpo místico de Cristo deste último dia, trabalhando nessa construção desse templo espiritual. Assim como em uma construção bem importante se trabalha, e quando se está aproximando a data em que esse trabalho tem que ser entregue e vai se dedicar ou inaugurar essa construção, esse edifício, todos trabalham, e então, quando já vem que se aproxima mais o tempo, trabalham 24 horas algumas vezes, de dia e de noite, até que se complete a construção desse edifício. Para a dedicação, chamam a inauguração desse edifício, e agora nós, na construção do templo espiritual de Cristo, trabalhamos de dia e de noite, levando a mensagem para que se complete a construção com os seres humanos, a parte mais importante do lugar santíssimo desse templo espiritual, para que Deus dedique esse templo para ser dedicado a Deus, e Deus habite nesse templo em toda a sua plenitude, e ressuscite os mortos em Cristo e transforme nós os que vivemos neste tempo final. Assim pensamos e assim trabalhamos. Por quê? Porque somos conforme ao coração de Deus. Assim como Davi, sendo conforme ao coração de Deus, foi ungido para ser rei em Israel e governar sobre o povo hebreu desde Jerusalém, ungido com o Espírito de Deus para Deus governar por meio dele. Agora Deus nos fez reis e sacerdotes, e mesmo que não estamos governando literalmente sobre as nações, porque ainda não chegou o reino milenial, não chegou a função ou as funções do reino milenial sobre Israel e sobre todas as nações, mas estamos na introdução, estamos nessa etapa onde é colocado o fundamento para em breve começar esse glorioso reino milenial. Já estamos no sétimo milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, Deus está acomodando todas as coisas em seu lugar, assim como ungiu a Davi. E depois passaram anos, e depois a ocupar foi sua que posição. Davi veio ocupar sua posição como rei. Foi ungido, digamos, antes dos 21 anos, e aos 30 anos foi que começou a reinar. Ungido depois por el pueblo hebreu, pero ya foi Dios lo había ungido depois pelo povo hebreu, mas Deus já o tinha ungido fazia mais de 10 anos. E agora nós fomos ungidos por Deus, escolhidos por Deus, como reis e sacerdotes, e temos a unção dele. Como reis e sacerdotes, e temos a sua palavra falada prometida para reinar com Cristo por 1000 anos, e durante o reino milenial vamos reinar com ele. E agora por isso é que vem uma mudança para nós, uma transformação de nossos corpos, uma ressurreição para os mortos em Cristo, para reinar com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos. Por 1000 anos estaremos, e depois por toda a eternidade. Agora vejam, o mesmo sentimento que houve neste rei, mesmo que ainda não tinha começado como rei, Davi, é o mesmo sentimento em nossas almas, porque somos o quê? Reis também, e sacerdotes para reinar com Cristo no glorioso reino milenial. Portanto, nosso sentimento é a casa de Deus. O salmista dizia que seu desejo era estar nos átrios da casa de Deus todos os dias da sua vida, e dizia também que era melhor um dia na casa de Deus que 1000 fora da casa de Deus. Agora podemos ver a bênção tão grande que há para todas as pessoas, para todos os jovens que são conforme ao coração de Deus. E esses são? Onde estão? Quem são? Nós estamos aqui. Aqui estamos neste tempo final. Nesta terra, pensando conforme ao coração de Deus. E de nós é que ele diz que nos ha hecho reyes e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra por 1000 anos e sobre luego a terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Adelante, jóvenes, em frente, jovens, trabalhando no reino de Deus, servindo a Cristo conforme
a sua vontade conforme ao seu coração, que os pensamentos do seu coração sejam transmitidos ao vosso coração e que atuemos conforme aos pensamentos do coração de Cristo manifestados em nosso coração, em nossa alma, e trabalhemos na sua obra do último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, com todo o nosso coração e com todo esse bom pensar e sentir de nosso coração. Que as bênçãos de Cristo, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos use grandemente em sua obra neste último dia. Assim como eu comecei sendo um jovenzinho, como vocês, fisicamente, já aos 22 anos eu já estava pregando e dando campanhas, e ainda não me cansei. Cada dia tenho mais ânimo para levar a mensagem por todas as nações. E essa é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é conforme ao pensamento do coração de Cristo, para mim e para cada um de vocês também. Assim que Deus os abençoe e os use grandemente em sua obra neste último dia, e a mim também. Continue me usando até que se complete o corpo místico de Cristo e todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. E depois, continue nos usando no reino milenial. E depois, por toda a eternidade. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.